Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Para quem não me conhece, eu sou Pedro. Talvez você conheça meu pai, já esteve aqui com vocês, pastor Joab. Mas eu venho de Arco Verde, a gente está junto com a liderança dos jovens, trabalha hoje pegando junto mesmo com a visão que Deus tem de jovens para... Bota um pouquinho de retorno aqui. A gente trabalha levando a visão e a liberdade para os jovens de Arco Verde. E nós cremos que nessa noite vocês serão despertados. De fato, a mesma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração vai impactar a vida de vocês. Eu não creio apenas numa mensagem, mas eu creio, de fato, em algo prático. O Espírito se movendo e alcançando pessoas nesse lugar. Então, fica conectado para aquilo que Deus quer fazer. Agradecer ao pastor Lucilene, Jackson, Laís. A gente fica muito honrado pelo convite. É uma honra para mim estar nessa casa, estar ministrando para vocês. Amém? Pessoal, hoje a gente está, segundo ele me disse, né, inaugurando o movimento Libertos. Movimento de jovens para impactar, para, de fato, sacudir essa localidade. Sabe, o movimento Libertos, eu dei uma olhada, tem como princípio ou fundamento libertar jovens do pecado, de pensamentos de inferioridade, de tudo aquilo que aprisiona os jovens desse lugar. E eu posso te dizer, meu irmão, que aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração é justamente para a gente dar continuidade a isso. É para a gente fundamentar algumas coisas aqui, é para a gente entender o que é ser chamado para a liberdade. Qual foi a liberdade que Cristo conquistou para nós, o que é ser livre, o que é que nos aprisiona, sabe? É isso que eu vou ensinar um pouco para vocês, depois a gente vai passar para o segundo momento, mas, enfim, fica conectado para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Na ministração de hoje, a gente tem por tema de chamados à liberdade. A gente entende que é algo que Deus compartilha ao seu povo, é de sermos chamados à liberdade, é de sermos não mais cativos do diabo, presos a pecado, presos a medo, a incapacidade, mas de fato Deus tem para nós liberdade. Se a gente consegue observar numa esfera natural, uma pergunta seria o que é liberdade? Dentro de uma esfera natural, a gente enxerga como o que é liberdade é você completar uma certa idade, e a partir dessa certa idade você começa a ter liberdade. Acho que todo adolescente, todo jovem aqui já pensou dessa forma. Só que quando a gente começa a observar a vida, ela cobra, ela te dá liberdade, mas ela cobra responsabilidade. E com Deus não é diferente. Sabe? Existe uma liberdade em Deus que ela vem atrelado a uma responsabilidade. Sabe, a gente precisa assumir essa posição e entender isso. Dentro daquilo que a gente tem, biblicamente, liberdade não é simplesmente fazer o que quer. O mundo ensina que liberdade é a ausência de limites. E aqui a gente tem a primeira situação, que é o extremo, de você olhar e dizer assim, rapaz, você é livre para fazer qualquer coisa. E nessa liberdade de fazer qualquer coisa, não, bicho, eu vou para a festa, eu tomo uma cerveja, gosto de curtir e tal. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas ao mesmo tempo que você se pensa que é livre, você está preso pelo pecado. O diabo está aprisionando você. O diabo está jogando as correntes dele. Você está se entrelaçando em algo que é uma falsa liberdade. Sabe, a ignorância de você não saber aquilo que Cristo conquistou para nós faz com que a gente olhe para o pecado e ache atrativo. Sabe, nós precisamos entender que ignorância, não saber o que Jesus veio para libertar, e a distorção, usar a liberdade excessiva para voltar para a prisão. Então, a partir disso, a gente vai entender. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos 10, 38. A Bíblia ensina que a verdadeira liberdade é estar livre do domínio do pecado, do medo e de tudo aquilo que afasta de Deus. Jesus, ele não veio para nos libertar, para nos dar uma vida melhor, mas ele veio para libertar o seu povo. Isso é algo que dentro do seu ministério a gente consegue enxergar que era palpável. Aqui em Atos 10, 38 ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quando você olha para cá, ele diz, fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Oprimido significa exercer controle sobre alguém. Oprimido significa você estar preso a algo. E Jesus olha e diz aqui para o seu povo, na verdade Paulo, né, escrevendo a carta de Atos, ele diz, e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Sabe, meu irmão, é uma visão de Deus para nós, é a liberdade. Cristo deixou essa missão para nós. Você não é apenas um liberto, mas agora você vai libertar outras pessoas. A gente vai chegar mais nisso lá na frente, mas eu preciso que você entenda que isso é uma missão que Deus, que Jesus deixou para nós. Dar continuidade. Lá em João 14:12 diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Se Cristo fez, nós devemos dar continuidade a isso. Nós devemos libertar o povo, nós devemos levar essa palavra para essa localidade. Sabe, nós não fomos chamados apenas para viver dentro das quatro paredes da igreja. Nós não fomos chamados apenas para receber a salvação e dizer, é um presente que Deus me deu, eu guardo para mim, e quem está lá fora se vira. Não é assim que funciona, meu irmão. A gente precisa estar conectado com o Senhor, a gente precisa entender o que é que Ele tem. Sabe, a gente precisa estar sensível. A liberdade é algo que Deus nos chama. E que Jesus começou a fazer enquanto Ele estava aqui na terra, e que nós devemos dar continuidade a isso. Quando a gente olha para o conceito do que é liberdade, a gente vai lá para João 8:32, e talvez você saiba de cor entender João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez, acho que é algo que todo mundo consegue entender. Mas eu queria que você abrisse lá em João 8:32, e a gente vai entender João 8:32 de outra forma. Pelo menos eu vou explicar a você de forma bem simples o que é a liberdade, segundo aquilo que Deus conquistou para nós. João 8:32, dá uma passada lá. Ele vai dizer, a partir do 31, só para te dar um contexto, nessa passagem, Jesus ele começa a se colocar e a se mostrar como o Cristo, o Salvador dos judeus. E quando você para olhar, as pessoas ficavam indagando Jesus. Rapaz, tu é mesmo o Cristo, tu é aquele mesmo que veio para salvar, libertar? Ele disse, sou. E aí ele começa a falar aquilo que ele era de fato. E a partir do 31, quando você consegue enxergar que ele consegue convencer algumas pessoas que estavam, que ele já havia falado, alguns judeus, e a partir desse convencimento ele começa a falar algumas coisas. 31, disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você consegue observar que a verdade é quem liberta. E aqui quem é a verdade? Jesus. Você consegue repetir isso comigo? Jesus é a verdade. A verdade é quem liberta. Sabe, conhecer a verdade, ou conhecer a Jesus, vai trazer liberdade nas nossas vidas. Se você está preso a alguma coisa, é porque você não conhece quem Jesus é. Porque você não conhece a profundidade do amor dele sobre a sua vida. É porque você ainda não provou daquilo que ele tem para a sua vida. Talvez o pecado tenha te mostrado algo atrativo, algo que você enche os olhos, mas é só prazer momentâneo. Aquilo vai te levar para uma vida de morte. A Bíblia fala que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, tudo aquilo, para a gente fundamentar algo aqui, a liberdade é Jesus. Para você entender sobre liberdade, você precisa olhar para Jesus, olhar para aquilo que Jesus conquistou. E a partir disso você consegue pensar, rapaz, o conceito de liberdade é olhar o sacrifício de Jesus. Eu sei que a gente tem aqui um público variado, pessoas que estão convidadas, vieram a primeira vez, e você talvez conheça um Jesus da Páscoa, um Jesus que morreu na cruz, mas você não tem de fato um entendimento profundo sobre quem ele é. Eu vou te dar mais ou menos, te explicar quem foi Jesus. Jesus foi alguém filho de Deus, que foi enviado por Deus para pagar a conta que eu e você não podíamos pagar. Que conta era essa? O pecado. O pecado, através de Adão, entrou no mundo. E daquele momento para frente, o homem não conseguia mais ser redimido ou ser perdoado por ele mesmo.
E era necessário que Jesus viesse, para que, a partir de Jesus, você pudesse ter liberdade. E talvez você entenda, mas bicho, o que é isso, pecado, velho? Eu não conheço, eu sei que tem umas coisas que são erradas, mas assim, eu vivo tão bem, não entendo muito sobre pecado. Pecado é aquilo que aprisiona o povo de Deus. O pecado é aquilo que te gera dependência, o pecado é aquilo que te aprisiona, é aquilo que te faz pensar abaixo daquilo que Deus tem. Sabe, Deus tem liberdade para o seu povo. Você não vai ser livre lá fora, você não vai ser livre buscando um prazer que nunca acaba. Você vai ser livre a partir do momento que você disser, rapaz, eu quero conhecer a esse Jesus que ele está falando. Eu não falo aqui de um Jesus que me disseram, mas de um Jesus que eu conheço. E de um Jesus que ele tem poder para mudar a sua vida. De um Jesus que tem capacidade para tirar você de uma posição de pecado e colocar você numa posição de filho. Redimido, resgatado. Sabe, onde o pecado não tem mais nenhum tipo de domínio sobre a sua vida. Eu ouvindo o testemunho do pastor Lucas, quando a gente estava aqui no Poço do Boi, ele falava que ele era um alcoólatra. Alguém que vivia para os prazeres da carne. Alguém que vivia para as coisas desse mundo. E quando ele conheceu Jesus, meu irmão, tudo mudou. Hoje é fácil você olhar para a vida dele, para a posição dele. Cara, ele é um pastor, ele é aquele cara que toma a frente, um homem de Deus. Mas sabe, um dia ele já esteve imerso no lamaçal do pecado. E ele sabe de onde Deus tirou ele. Sabe, tantas pessoas que se a gente perguntar o testemunho, o cara não tinha perspectiva de vida. A gente olhava e dizia assim, rapaz, tu vai fazer o quê quando tu for mais velho? Ele disse, rapaz, eu, sei lá, vou ser adulto, trabalhar, ter uma casa, ter um salário, mas e o que mais? Deus não tem só isso para as nossas vidas, meu irmão. Deus não tem só um boleto para pagar, uma família para construir, não, meu irmão. Você precisa entender que Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe, o propósito da sua vida não é o pecado, o propósito da sua vida não é viver acerca dos prazeres desse mundo. Sabe, isso Cristo já levou, mas é necessário que você tome uma posição de quê? De receber Jesus no seu coração. Sabe, isso não vem do dia para a noite, assim, no sentido de, é necessário uma decisão. A partir do momento que você decidir, Jesus vai dizer, pronto, ele está disposto. Agora eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. Nós precisamos decidir por Jesus. Nós precisamos olhar para Ele e entender, rapaz, eu amo a esse Deus. Eu estou disposto. Sabe, você como jovem, você não precisa ser aquele cara coitadinho. Você não precisa estar aqui, não, bicho, eu moro aqui no Poço do Boi, um negócio é meio difícil, a oportunidade é pouca. Acho que é necessário eu sair, vou para Arco Verde, vou para outras cidades, porque aqui o negócio é muito preso, é muito pequeno. Ei, meu irmão, Cristo nos chamou para a liberdade, não foi para você se limitar onde você está. Eu posso te dizer, se Deus disse para você permanecer aqui, você vai frutificar aqui. Se Deus disser a você, rapaz, vá para um deserto, Deus vai dar provisão, Deus vai fazer você frutificar, Deus vai fazer você abundar onde você estiver, meu irmão. Porque onde você chega, ali chega a liberdade, ali você carrega a presença do Senhor. Sabe, meu irmão, você não foi chamado para pensar pequeno. Você não foi chamado para ser mais um. Sabe, jovens cheios do Espírito Santo, jovens que vão fazer a diferença. É isso que Deus tem para essa juventude. Jovens que vão ser impactados, jovens que vão ser molhados pelo Senhor. Sabe, a liberdade de você olhar para Cristo, a liberdade de você poder entender o sacrifício dele, vai trazer liberdade para a sua vida. Sabe, não fica olhando para essa igreja e dizendo assim, rapaz, é até legal. Tem um culto lá, tem um negócio lá, mas bicho, eu prefiro aqui viver minha vida, eu prefiro... Meu irmão, lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu estive preso? Quanto tempo, pessoas mais velhas aqui sabem disso, perderam de conhecer na juventude ao Senhor. Sabe, na juventude nós estamos na melhor fase. Nós estamos na fase, alguns já casados, alguns já com filhos, mas você tem a oportunidade hoje de mudar de vida, de forma natural, um concurso, algo que você diz assim, rapaz, é tão distante. Quem disse? Quem disse? Porque você está nessa localidade. Quem disse, meu irmão? Você não vive mais preso ao local que você está, mas é aquilo que você carrega que faz diferença. Aquilo que você carrega que determina o resultado que você tem.
Sabe, o que você produz vai ser determinado pela posição que você der, pelo espaço que você der ao Senhor. Se você dá pouco espaço ao Senhor, se você diz, não, bicho, eu quero viver uma vida de todo jeito. Assim, eu vou para a igreja de domingo, mas no restante da semana eu fico naquele meio termo, né? Cara, como é que você vai ter resultado? A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, porque há de você agradar um e desagradar outro. De duas, uma, meu irmão, ou você está imerso no Senhor, ou você está imerso no pecado. Não tem meio termo, não tem essa questão de você dizer assim, rapaz, bicho, eu vivo minha vida, estou de boa e tá bom. Não, não tá bom. Deus tem mais. Deus tem liberdade para a sua vida. Você é proibido de pensar pequeno, meu irmão. Você é proibido de dizer assim, não, isso aqui tá bom para mim. Ei, Deus tem mais para você. Eu estou aqui ministrando, talvez fora daquilo que eu pensei, mas eu estou te mostrando desde o começo é que existe liberdade para você. E que quando você entende sobre liberdade, você não pensa mais pequeno. Você não é mais preso. Sabe, Cristo te chamou para isso. E olhar para Jesus faz você entender liberdade. A gente está entende? A gente está fundamentando algo aqui. A gente está construindo que liberdade é olhar para Cristo. Você já entendeu isso? Ok. Agora a gente vai dar para o próximo passo, que é quais são as cadeias ou as prisões que acorrentam o povo, o mundo, no caso o povo de Deus, que ainda não é povo de Deus. O que é que hoje em dia a gente olha e as pessoas dizem assim, rapaz, eu sou livre. O cara vive no pecado, agora diz, eu sou livre, mas existe um pecado ali, existe uma prisão ali. O diabo cobra caro, meu irmão. Sabe, o salário do pecado é a morte, e a morte, meu irmão, cobra caro. A nossa vida ela passa muito rápido para a gente não decidir por Jesus. Sabe, é isso que eu tenho para você, é entender sobre as prisões que aprisionam o povo, o mundo. E para a gente entender sobre liberdade, que é olhar para Jesus, e que em Cristo há liberdade, a gente vai entender quais são as prisões. Porque quando a gente entende as prisões, a gente consegue entrar especificamente onde existe carência. O diabo age na carência, o diabo age na falta. Tudo que existe falta, o diabo apresenta uma solução que só poderia ser resolvida com Deus. Mas ele diz assim, rapaz, bicho, tu é um cara que tem falta financeira, vamos ali fazer um negócio, um atalho. Vamos ali pegar algo que vai te fazer chegar no resultado mais rápido. Se você tem uma carência paternal, talvez o diabo te diz, cara, se enche de coisas do mundo. Se enche de prazeres que vão suprir essa carência que você tem. E a gente entender liberdade, é preciso entender também contra o que estamos lutando. De fato, trazer algo mais prático e entender quais são os pecados que aprisionam esse povo. Abre comigo lá em Gálatas 5,19, um texto que o escritor vai falar acerca das obras da carne. Aquilo que o povo pratica e que muitas vezes não tem conhecimento. Ora, todo mundo abriu, vamos lá, amém. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se a gente olha para essa lista de obras da carne, a gente consegue observar e dividir isso em 4 pontos. Primeiro, imoralidade sexual. Segundo, o oculto. O terceiro, as divergências. E o quarto, o desejo de agradar a carne. A gente olha para a imoralidade sexual, a gente vê algo que é muito comum na sociedade de hoje em dia. O adultério e o sexo antes do casamento. O adultério, hoje em dia, é algo banalizado. É algo que você olha assim, o cara diz, poxa, bicho, eu traio minha mulher, eu tenho não sei quantas mulheres. A mulher diz assim, rapaz, o besta do meu marido tá não sei aonde, eu tenho outras pessoas. Cara, que mundo é esse? Que liberdade é essa de você fazer o que quer? Onde é que já se viu isso? Sabe, o adultério é um problema que você peca não só contra o seu cônjuge, mas contra uma aliança que foi feita diante de Deus.
Sabe, isso não pode ser normalizado. Nós como jovens, temos que combater isso. Nós temos que estar fundamentados na construção de uma família sólida. Sabe, você, jovem, foi chamado para ser esposo de uma só esposa. Você foi chamado para construir uma família, você foi chamado para criar os seus filhos dentro de um lar cristão. Sabe, você foi chamado para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. E o que é que Deus tem para os jovens dentro do casamento? Sabe, Ele tem uma esposa que é uma ajudadora para você. Ele tem um homem que é um provedor do lar. E isso são coisas que nós precisamos assumir. É uma ideia que o mundo está tentando deturpar, mas que nós assumimos a nossa posição enquanto jovens, para entender que isso aí não faz mais sentido. O que faz sentido é você olhar e dizer assim, rapaz, eu vou ser um homem, eu vou ser uma mulher, eu vou ter um casamento sólido, eu vou honrar a Deus dentro da minha casa. A minha casa não vai ser lugar de imoralidade, a minha casa vai ser um lugar que vai abençoar pessoas, que as pessoas quando entrarem vão olhar e vão dizer, rapaz, esse lugar aqui tem algo diferente. E a presença de Deus, porque você entendeu que viver debaixo de princípios vale a pena. O segundo ponto é o sexo antes do casamento. A gente precisa ter cuidado com isso. Nós como jovens, nós como pessoas que estamos dentro desse entendimento de família. O sexo é guardado para o casado. Não é porque você é casal, namorado, que você diz, não, bicho, mas eu amo ela. Cara, isso não é para você agora. Isso vai trazer prejuízo para você. Isso vai adiantar fases que lá na frente, bicho, você vai olhar e vai dizer, bicho, eu não devia ter feito aquilo. Sabe, a gente precisa ter cuidado com isso. A imoralidade sexual, ela não pode fazer parte da vida dos jovens. Sabe, jovens têm que ser livres disso, de prazeres, de desejos que não vão levar a nada. O segundo ponto que ele fala é o oculto. Nós, como seres espirituais, nós muitas vezes estamos em busca de algo que é espiritual. Só que o diabo, ele também é um ser espiritual. E muitas vezes a gente se perde tentando achar o espiritual, buscando a coisa errada. Ele fala sobre o ocultismo. Você pode conhecer alguém, rapaz, fulano ali faz uns trabalhos, um negócio. Meu irmão, isso aí é um atalho que o diabo está aprisionando pessoas. Sabe, talvez você, nessa região aqui, a gente conhece muito pessoal de sítio, tem fulano ali que faz uns trabalhos, faz umas coisas. Bicho, não é isso que Deus tem. Sabe, não é essa a realidade que Cristo tem para nós. O oculto, ele não nos atrai, o oculto, ele só nos distrai. Ele nos coloca para longe, ele faz com que a gente entre na armadilha do diabo. Sabe, ele faz com que a gente olhe para coisas que Jesus faz, rapaz, eu sou tão maior que isso. Isso aí não faz sentido para a sua vida. Sabe, o terceiro ponto são as divergências. Inimizades, iras, contendas, divisões, invejas. Sabe, a gente precisa ter cuidado com isso. Nós como jovens, filhos de Deus, nós não podemos ser aquele cara que é brigão. A gente não pode ser aquele cara que arruma confusão com todo mundo. A gente não pode ser aquele jovem que é cheio de inimizade. Rapaz, tem um cabo ali que o cabo é meio intrigado. Cara, qual o sentido disso? Isso é tão pequeno, meu irmão. O cara fala com orgulho. Eu tenho um intrigado ali. Cara, contendas, picuinhas, brigas. Não faz sentido para você que é jovem. Sabe, ficar alimentando isso só é uma prisão que coloca você cada vez mais, às vezes, criando rancor, alimentando mágoa dentro do seu coração. É você tomando veneno esperando que o outro morra. Porque você fica naquela, fulano não presta não. Fulano não presta, eu não gosto dele. Mas... E aí você se perde, porque você fica olhando, rapaz, bicho, aquele cara não vale nada, e começa a encher seu coração. E lá na frente, isso vai começar a corroer você por dentro. Deus não nos chamou para isso. Sabe, você jovem não foi chamado para ter inimizade com ninguém. Você jovem não foi chamado para ter contenda, para estar com divisão, para estar com um negócio assim, não. Quando fulano chega, eu saio. Quem disse? Está errado, meu irmão. Nós jovens precisamos ser libertos disso. Nós não podemos ficar presos a essas coisas. O quarto ponto que eu desejo abordar com vocês é o desejo de agradar a carne. E aqui a gente vai gastar um tempo.
Meu irmão, o desejo de agradar a carne é você olhar para tudo aquilo que satisfaz naturalmente você mesmo. Você diz, rapaz, bicho, eu bebo, eu saio, eu vou para festa, eu fico com algumas meninas, no caso do homem, as meninas ficam com outros homens. E por que você vive assim? Não, porque é bom, é prazeroso. Sabe, o pecado, ele cega o entendimento. As escamas dos olhos, elas são colocadas quando você decide viver para o pecado. O pecado, ele não te liberta de nada, meu irmão. Ele é uma falsa sensação. O pecado, ele na verdade só te joga cada vez mais em níveis mais profundos, porque você nunca está satisfeito. Você começa provando uma bebida, daqui a pouco da bebida você vai para uma bebida mais forte, e mais forte, e mais forte, e mais forte. Você começa ficando com uma pessoa, depois você já está com outra e com outra. Você começa mentindo para um e daqui a pouco você já está um famoso mentiroso. Sabe, as obras da carne, isso não faz sentido para nós jovens. Isso não pode ser uma conduta da nossa vida. Sabe, o pecado, ele não tem prazer, ele, por si só, ele é vazio. Sabe, às vezes a gente se pega pensando, rapaz, por que eu fiz aquilo? Por que tanto tempo eu fiquei, bicho, preso naquilo? Por que tanto tempo eu durei para passar por cima daquilo? Sabe, o pecado, ele não tem nada de atrativo para a sua vida, meu irmão. Você é jovem, fica conectado porque eu estou tentando fundamentar algo com você. Eu estou te mostrando nas prisões que talvez você conheça alguém que olhe para ele e diga assim, rapaz, fulano está naquela situação ali. E eu preciso ser luz onde eu chegar. Eu preciso mostrar para ele a realidade de Jesus. Eu preciso mostrar que Jesus, ele pagou um preço pela vida dele também. Para a gente dar continuidade, outro ponto que aprisiona muito o povo de Deus, ou o mundo, é medo e incapacidade. Meu irmão, medo e incapacidade faz com que você entre em uma esfera onde você se acha menor do que todo mundo. Sabe, o medo aprisiona as pessoas. O medo te impede de sonhar, o medo faz você pensar pequeno. O medo faz você olhar para as circunstâncias e achar que aquilo é maior do que Deus. Aquilo é maior do que você. Sabe, o medo, ele cega toda a capacidade, ele tira toda a confiança. Sabe, muitos jovens, tantas pessoas que a gente olha assim, na época da Covid, por exemplo, se você olhar, o povo tinha medo de sair de casa. Porque dizia, rapaz, se eu pegar isso aí, eu vou morrer. Sabe, hoje em dia, tantas prisões de medo que o povo assiste uma televisão, vê, rapaz, a criminalidade está tão grande, eu vou sair de casa nada. Eu vou para a igreja nada, tu é doido, esse negócio está perigoso demais, o cabo vai voltar. Sabe, o medo aprisiona, o medo coloca escamas nos seus olhos e te faz pensar que você não é capaz. A incapacidade, ela tem um viés de olhar assim, rapaz, você como jovem, você foi fadado para estar aqui e viver uma vida medíocre, uma vida mediana. Não, eu vou ficar mais velho, vou começar a trabalhar, vou ter uma terra, vou ter um bom trabalho, tal, mas vou ter um carro, mas é só isso. Como assim é só isso? Quais são os sonhos que Deus te deu? O que é que o Senhor já colocou no teu coração que você às vezes enxerga como tão distante? Talvez seja distante porque você não colocou o seu coração na posição certa. Não alinhou o seu coração àquilo que realmente importa, que é fazer a vontade de Deus. Buscar ao Senhor e as demais coisas são acrescentadas. O que é que buscar, Deus acrescenta o resto. Deus não é acessório, Deus é principal. Deus não é cereja de bolo na vida de ninguém, meu irmão. Deus é o bolo completo e as demais coisas é a cereja, é o que completa a vida. Sabe, um carro, um emprego, cara, isso só complementa ao que Deus tem. E o que é que Deus tem? Salvação para a tua vida. Sabe, incapacidade faz você pensar pequeno, meu irmão, e não pensa pequeno. Não acha que você está fadado a viver nesse lugar para o resto da sua vida, uma coisinha pequena, não sei o quê. Meu irmão, essa igreja é muito pequena para o tamanho dessa localidade. Essa igreja ela é muito pequena para aquilo que Deus quer fazer. Sabe, o corpo de jovens, ele precisa aumentar. Porque se 5 consegue alcançar mais 5, 10 alcança mais 10. Sabe, existe uma responsabilidade que é nossa, meu irmão. A gente precisa começar a pensar a ver com os olhos de Deus. E não com os nossos olhos. É limitado.
Eu não consigo ver o que é que tem depois dessa parede. Mas sabe, Deus, Ele consegue ver e te mostra. Ele diz, rapaz, olha, tem mais para você viver. Tem mais para... Você não precisa ser preso àquilo. Não, tem mais para você viver. Deus tem um nível maior, tem uma profundidade maior. Ouse sonhar, ouse ver com a ótica de Deus a vida. Sabe, você não foi chamado para pensar pequeno. Você não foi chamado, eu estou repetindo isso, mas é para repetir mesmo, é para isso inculcar na sua mente. Para você olhar assim e dizer, rapaz, bicho, realmente, se existe liberdade para mim, se Cristo já me libertou, por que é que eu estou pensando assim, tipo, as coisinhas, vou ter umas coisinhas, vou ser um pequenininho. Não, meu irmão, você é grande em Deus. Você pode todas as coisas nele. Sabe, busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor, e eu duvido se Ele não vai acrescentar sobre a sua vida. Nós precisamos ter esse entendimento. Medo traz limitação daquilo que podemos fazer. O medo como sentimento vai de encontro à vida do Espírito. Sabe, não dá para você viver uma vida com Deus preso a essas coisas. Não dá para você achar que a incapacidade, ela vai andar junto com aquilo que Deus tem. Meu irmão, você precisa decidir hoje. Rapaz, eu vou decidir pela liberdade. Faz mais sentido. É melhor viver uma vida assim. Não adianta você achar que vai dar para conciliar os dois. Não vai, meu irmão. Não é isso que Deus tem. A gente precisa se levantar nesse lugar. Porque nós somos aqueles que vamos impactar essa localidade. Sabe, o sacrifício de Jesus. O que foi que Cristo conquistou para nós? E aí, para a gente entender, só aprofundar rapidamente sobre liberdade. A liberdade de Cristo, Ele assumiu o nosso lugar para que hoje nós pudéssemos viver a vida dEle. O sangue derramado por Cristo fez com que nós pudéssemos acessar uma vida acima de todas as circunstâncias. Você jovem, rapaz, o que foi que Jesus fez? Ele morreu na cruz, realmente morreu na cruz. Mas o que é que ele estava simbolizando ali? Diga, substituição. O que é substituição? Ele assumiu o seu lugar. Ele veio à terra como homem para que nele nós pudéssemos receber tudo aquilo que Ele tinha para nós. O que é que Ele tinha para nós? Liberdade. O que é que Ele tinha para nós? Cura. Ele tinha para nós saúde divina, prosperidade. Tudo isso Jesus conquistou para nós na cruz. E nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos estar conectados com isso, com essas verdades. O sacrifício de Jesus, ele, lá em 1 Coríntios 6,20 diz, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Sabe, não se deem ao pecado, não se deem àquilo que você observa e diz assim, rapaz, isso aqui faz sentido. Não, meu irmão, alto preço foi pago pela sua vida. Sabe, o Senhor conquistou uma liberdade e você não é mais só livre para você mesmo. Você é livre para conquistar e para levar a liberdade a outros. A visão de liberdade que Deus tem para esses jovens e para essa localidade, ela vai muito além de ser somente livres, mas é de levar a liberdade. É quando você sai de uma posição de liberto para uma posição de libertador. É quando você entende que aquilo que Jesus já fez na cruz é suficiente para todo e qualquer pecado. Que o pecado não te acorrenta, que as limitações que você tem, meu irmão, isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno para aquilo que Cristo conquistou. A gente precisa olhar para Jesus e dizer, rapaz, muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela liberdade. Sabe, você jovem precisa desenvolver esse pensamento, rapaz, é tão pequeno as coisas desse mundo, é tão passageiro. O Senhor tem muito mais para a sua vida, o Senhor tem muito mais para a sua vida. Não é só liberdade para os seus, para você mesmo, mas é para alcançar os seus. É para você levantar pessoas que precisam de você. Sabe, não é só para quem está aqui em cima, mas é no seu dia a dia, na sua casa, é no seu contexto. Você vai libertar pessoas a partir do momento que você decidir, rapaz, eu vou andar consciente daquilo que Cristo conquistou. Eu vou andar com aquilo que Ele conquistou para a minha vida, que é o quê? Liberdade. Você não vai conseguir olhar para um cativo e vai dizer assim, rapaz, o problema é dele. Não, compaixão vai começar a ser gerada dentro de você. Sabe, eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, capacidade para enxergar a necessidade dos outros. Sabe, eu declaro sobre a sua vida jovens que são alimentados pela palavra, jovens que são convictos e conscientes daquilo que Jesus já conquistou. Você não vai conseguir impactar a vida dessa localidade se você não entender aquilo que Cristo já conquistou.
Você não vai conseguir fazer nada diferente nesse lugar se você não realmente decidir, rapaz, eu vou levar isso a sério. Isso traz transformação, isso traz cuidado. Sabe, isso faz você sair de um lugar para outro. Sabe, eu estou finalizando já, mas eu queria até que o louvor viesse para cá. Mas eu queria que vocês ficassem com isso na mente de vocês. Liberdade foi para isso que Jesus nos chamou. Sabe, é para um nível maior, é para não ser apenas espectadores daquilo que Deus tem, mas ser participante. Sabe, o espírito de liberdade, ele está nesse lugar. E ele começa a se mover, a partir do momento que você der espaço. Sabe, a gente já fundamentou algumas coisas aqui. A gente já estabeleceu alguns pontos aqui. Liberdade é olhar para Jesus. Liberdade é ver que você foi chamado e você é livre de qualquer coisa. Sabe, a gente vai cantar uma canção. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que nesse momento, entendendo acerca de liberdade,